E aí, galerinha, vamos lá para a nossa videoaula de hoje, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo, página 273, se eu não estiver enganado, tá? Página 273, vista e perspectiva de uma figura geométrica. Pessoal, na verdade a gente vai falar sobre projeção ortogonal. O que é uma projeção ortogonal, professor? Projeção ortogonal nada mais é do que a projeção da figura sobre um plano, tá? Você pode pegar qualquer figura, sendo essa figura uma figura geométrica plana, uma figura geométrica espacial, e eu posso fazer a projeção dela em um plano. Por exemplo, se eu projetar a minha mão no quadro, olha a figura que fica aí no quadro, tá? Fica a figura da minha mão, certo? Então qualquer coisa que eu projeto no quadro, ela vai ter essa representação. Observa o nosso piloto. Quando eu projeto o piloto no quadro, olha a representação que ele ficou, parece uma reta, né? Se eu projetar o piloto dessa forma, deixa eu tentar aqui, pronto, beleza. Aqui assim, ó, você vai ver o piloto como sendo um ponto. É porque não está dando para ver direito por causa da minha mão, né, que está segurando. Mas você vê o piloto como ponto, você não vê o piloto completo. Então se você olha para o piloto com essa visão, você apenas vê o ponto, que vai ser a projeção que vai estar sendo feita lá no quadro. Se você vê o piloto dessa forma, você vê ele como uma reta. Então são essas situações que a gente vai ver aqui hoje no nosso conteúdo. Ou melhor, vamos começar a ver com o nosso conteúdo aqui, tá? Por exemplo, se eu construir a seguinte figura, ou melhor, a figura de uma casa, né? Se você vê a figura de uma casa, não é o meu forte, tá, pessoas? Não, vou apagar e vou deixar a gente pensar só, tá? Se você vê a figura da sua casa, se você olhar a sua casa de frente, você apenas vê um retângulo. É isso que você vê aqui da sua casa. Se você olhar ela de frente, tá? Aqui está a porta, vamos supor que tem pessoas que têm casa assim, né? A porta e a janela. Se você vê ela de frente. Se você vê a sua casa de lado, você já vê algo desse tipo. Desse tipo aqui. Isso aqui é a vista lateral da sua casa. Essa aqui é a vista lateral da sua casa, tá? Você tem as paredes e em cima você tem o telhado, vista lateral. Se você vê sua casa de cima, você vê isso aqui da sua casa. Então, observe que a partir do momento que você está olhando para sua casa, você vê ela de três situações possíveis. Se você olhar de frente ou do fundo, tá? Se você olhar no fundo também você tem essa mesma visão, essa mesma perspectiva. Se você olhar ela de lado, você tem essa perspectiva aqui. E se você olhar ela de cima para baixo, tá? Você vai ver essa perspectiva, você vai ver ela como sendo um plano, tá? Apenas um retângulo. Você não vai conseguir distinguir a altura ali do telhado nem nada. Como se você vê de frente. Você sabe que automaticamente o telhado está passando aqui, ó. O telhado está passando. Se a gente for desenhar uma figura aqui mais detalhada, né? O telhado está passando aqui, ó. Mas quando você olha de frente, você não consegue distinguir isso. Você faz a sua projeção. Você só consegue visualizar o retângulo em si. Quando você olha de lado, você só vê essa figura. E quando você olhar de cima, você vai ver só o telhado, né? O telhado, claro que tem essa inclinação, mas como você vai estar lá em cima, você não vai perceber tanto essa inclinação que ele tem. Você vai perceber como sendo reto, tá? Então você vai ter essa perspectiva. Isso, na verdade, é a projeção ortogonal. Por exemplo, globo da morte. Quem sabe aí o que é um globo da morte, beleza? Nada mais é do que aquela esfera gigante que tem em circos, né? O Circo de Soleil tem isso, né? Eu sei que eu nunca fui para um show do Circo de Soleil, mas eu vejo na televisão o Globo da Morte, onde aqueles motoqueiros ficam dentro do globo, girando. E se você pega um globo da morte daquele, a depender de que posição os motoqueiros estejam girando, se o motoqueiro estiver girando nesse sentido, se eu colocar uma lâmpada aqui em cima, clareando, eu vou ver o formato, né? O motoqueiro está fazendo esse percurso. Mas eu vou ver a projeção ortogonal do motoqueiro no chão como sendo uma
reta. Se o motoqueiro estiver fazendo esse percurso, eu vou ver a projeção ortogonal dele no chão como sendo um círculo. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Projeção ortogonal nada mais é do que a projeção da figura em um plano. Ou seja, a minha casa em um plano de frente é essa. A minha casa do lado em um plano é essa. A minha casa de cima num plano é essa. Então, é só a perspectiva de visualização, beleza? Essa foi a primeira parte aí da nossa projeção. E aí já dá para resolver os exercícios da página 274. Chegamos aí a cilindro. O que são cilindros, pessoas? São figuras geométricas espaciais, tá? É uma figura geométrica espacial que tem uma base, né? E aí, como exemplo de cilindro, a gente pode pegar uma lata de leite, uma lata de Nescafé, uma lata de óleo. Lata de óleo não, que não existe mais não, né? Lata de óleo, mas podemos pegar qualquer tipo de lata. Por exemplo, uma garrafa de refrigerante é um cilindro, né? Então, ó, figura cilíndrica. Não está bem desenhada, mas tudo bem. Tem uma base circular, né? E aí do círculo, o que é que a gente conhece? O raio, tá? E a partir do raio eu consigo determinar a área. Deixa eu colocar a área aqui representada como S, tá? A área da base que vai ser πr ao quadrado e o comprimento, que é 2πr. Lembrem disso, tá? 2πr. Eu conheço essas duas características. E aí, pessoas, observe o seguinte. Para determinar, o que a gente vai determinar aqui desse cara? Área total e volume, certo? E para determinar a área total aqui, área total, vamos lá? A área total vai ser igual à área da base mais a área lateral. Professor, a área lateral, o que é a área lateral? Imagina o nosso cilindro, imagina uma lata, imagina uma garrafa. Quando você corta ela, se eu fizer um corte nela e planificá-la, olha só como é que ela fica, tá? Ela fica mais ou menos isso daqui. As duas bases, base de baixo e base de cima. E quando eu planifico a lateral, fica esse formato aqui. Observe o seguinte, essa lateral, quando fechada, ela forma justamente a nossa circunferência. Por isso que eu disse, pessoal, olha, preste atenção, tá? Comprimento. Porque essa base é justamente o comprimento, 2πr, tá? Esse segmento todo aqui, ó, é justamente o comprimento da circunferência. E aqui eu tenho a altura. Então, para determinar a área lateral é igual a 2πr vezes h, certo? Área lateral. Então, para calcular a área total, basta eu fazer a área da base mais a área lateral. Vamos melhorar essa fórmula aqui, tá? A área total é dada por área da base, πr ao quadrado, mais área lateral, 2πr h. Observe que você tem 2πr, ou melhor, 2πr não, πr e você tem πr. Eita, desculpa, tá? Como tem duas bases, é 2 vezes a área da base. Por isso que eu falei aqui 2. Um erro meu aqui, tá? Então eu tenho 2πr também aqui. Então eu posso dizer que a área total é igual a 2πr, colocando em evidência, que multiplica r mais h. Observe que se você fizer chuveirinho, chuveirinho, tá? Você volta aqui para cima. 2πr vezes r, 2πr ao quadrado. 2πr vezes h, 2πrh. Então está aqui a fórmula mais enxuta da área total de um cilindro. Também podemos calcular do cilindro o seu volume. E aí o volume é mais fácil, tá, pessoal? Volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Todo mundo sabe que a área da base, πr ao quadrado, vezes h. Acabou. Muito mais simples, né? O volume, na verdade, na maioria dos casos, é muito mais simples do que o cálculo da área. Porque a área eu tenho que somar cada área da nossa figura para poder montar. E o volume não, é sempre a área da figura da base vezes sua altura. Acabou, né? E aí nós temos aí o nosso cilindro. Lembrando que a gente calcula área total e volume. Na página 275 aí, vocês têm um exercício resolvido. Certo? Aqui acaba o nosso conteúdo, tá, pessoal? Nosso conteúdo acabou aqui. E aí, como exercício, eu deixo como exercício para vocês a página 274.
e os exercícios que começam na página 275 e vão até a página 276, tá? Façam aí esses exercícios, comecem a fazer, porque na segunda-feira eu vou começar a fazer a correção desse exercício para vocês, beleza? Por hoje é só.